Bom, para a última pergunta da noite, vou sair do assunto que trouxe a gente aqui, que eram os BRICS e Dilma e Putin, etc., e falar sobre o ataque coordenado contra Márcio Postman, que ainda não saiu oficialmente, mas está para assumir a presidência do IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Postman, como a gente sabe, é um professor titular de economia da Unicamp, foi presidente da Fundação Perseu Abramo, foi candidato a prefeito de Campinas, é um quadro do PT e foi presidente do IPEA durante o governo Lula anterior, Lula 2. Eu não lembro exatamente se começa no 1, mas no 2 eu tenho certeza. E o mais estranho é que Postman foi atacado como alguém que não estaria qualificado para o cargo, como se ele fosse um irresponsável manipulador de estatísticas. E olhe, você que é geógrafa, eu vou romper a ordem que estava seguindo aqui. Como é o IBGE, você vai começar essa conversa. O que você achou dessa essa pressão enorme para tentar evitar que o Postman assumisse o cargo, assumisse o IBGE? Bom, primeiro só com relação à pergunta anterior, é porque Haroldo disse que nós não tínhamos... Tinha uma parte da pergunta que era sobre o Banco dos BRICS e o papel do Banco dos BRICS, e você disse que nós não tínhamos respondido, e eu fui olhar a pergunta. A pergunta diz, caso ele, Krugman, esteja certo, qual o papel dos bancos e tal? Mas nós três respondemos que a premissa estava errada, ou seja, que ele não estava certo, e por isso que nem falamos da segunda parte. Bom, não, eu sei. Eu estou brincando. Eu tô só, na verdade, eu sei que você sabe, é só um diálogo com... Porque, de fato, eu fui ver, fiquei preocupada, mas aí eu falei, não, mas está certo, a gente acha que ele não está certo, logo o resto da pergunta não deveria, o resto da resposta não deveria entrar. Sobre o Postman, você me convocou aqui como geógrafa, mas, na verdade, eu não... Mais do que geógrafa, eu preciso dizer que eu trabalhei pessoalmente com o Postman durante 4 anos, né? Ele era o presidente da Fundação Perseu Abramo e eu a vice-presidenta. Então, eu tenho uma relação, obviamente, de amizade, mas mais que isso, eu tinha... Você não trabalha com uma pessoa assim, você não divide você não divide as responsabilidades por dirigir, digamos assim, uma instituição como a Fundação Perseu Abramo, que goza de credibilidade, sem você ter confiança na pessoa que está ali na cabeça da entidade. E é tão maluco, porque todo mundo que trabalhou com Postman, você fez referência aqui, Haroldo, ao seu currículo, né? Sim, o seu currículo é vastíssimo, mas eu destacaria 2 coisas. O cara é professor titular da Unicamp e o cara não só escreveu, ele tem uma produção de livros assim impressionante, mas ele ganhou o prêmio Jabuti. E estou dizendo isso porque, em geral, essas coisas são valorizadas, não é nem por nós, né? São valorizadas pela grande imprensa, pela grande mídia, pela academia. Então, deste ponto de vista, eu não sei como ele pode ser incompetente. Bom, ele poderia ser competente deste ponto de vista, mas ser um cara que é meio preguiçoso para o trabalho. Todo mundo que conhece o Postman sabe o quanto ele trabalha, sabe da capacidade impressionante, às vezes até irritante, de trabalho dele. E digo isso como alguém que trabalhou durante 4 anos ao lado dele, né? O fato dele trabalhar tanto puxa todo mundo, exige de todo mundo que trabalhe da mesma forma. E a terceira, que eu achei mais absurda, foi o questionamento sobre a sua honestidade intelectual. Porque quando você diz que uma pessoa manipula dados, você está fazendo do ponto de vista da ciência, do ponto de vista da estatística, aí trazendo para o campo da geografia, do campo de vista da ciência, do ponto de vista da estatística, do ponto de vista, de qualquer ponto de vista sério que se tome, uma das coisas mais graves que uma pessoa pode fazer, que alguém responsável por esses dados pode fazer, é manipulá-los, é falseá-los. Ser acusado disso é ser acusado do maior crime que se pode cometer no âmbito da ciência. O maior crime que se pode cometer no âmbito do conhecimento. E isso é um absurdo, porque se você faz uma acusação dessas, você tem que provar.
Você está dizendo que alguém matou. Equivale a isso na ciência e no conhecimento. Você está dizendo que alguém foi morto, então você tem que a pessoa assassinou alguém. Então você tem que provar. E, no entanto, encerro com isso, no entanto, eu não me lembro agora exatamente quando foi que a notícia vazou, não sei se foi segunda, terça, enfim, foi esta semana. Acho que foi terça, olha, mas não tenho certeza. Acho que foi terça, mas desde então, os jornais, principalmente os canais que se dedicam 24 horas às notícias, ao jornalismo, dedicaram horas e horas e horas para depreciar a biografia pessoal e a biografia acadêmica e científica do Márcio Postman, com fontes sempre em off, sem nenhuma evidência, sem nenhuma prova. Foi segunda, viu? Foi segunda. Então é isso, a semana inteira, para dizer que a nomeação dele era um absurdo, baseado em mentiras, em acusações seríssimas que nunca foram provadas. Nunca foram provadas. Então, eu quero terminar aqui, eu sei que meu tempo já estourou, manifestando a minha solidariedade a Márcio Postman, como alguém que conhece a sua capacidade de trabalho, a sua competência e a sua honestidade intelectual. Então, eu quero manifestar minha solidariedade e dizer que aqueles que fizeram essas afirmações precisariam ser questionados na justiça, porque não se pode mais fazer isso. Demolir reputações. Por quê? E aí, com isso eu termino e juro. Por quê? Qual é a verdadeira razão? A verdadeira razão é que, por honestidade intelectual, o Márcio Postman nunca escondeu suas posições desenvolvimentistas, antineoliberais. E é isso que a grande imprensa não pode aceitar, que uma pessoa dessas ocupe um espaço importante como o IBGE. Desculpem ter me excedido aqui no caso do Márcio Postman, eu precisava fazer, antes de mais nada, esse testemunho. Obrigado, Iori. Rose. Olha, eu não conheço o Márcio pessoalmente, então achei bastante importante o que a Ioli, esse relato da Ioli. Inclusive, no Twitter, eu observei que teve um movimento contrário também, assim, a esse ataque difamatório. Muitas pessoas falando que já trabalharam com ele, orientando-os. Teve uma pessoa que ganhou um prêmio, eu acho que na Perseu Abramo, Ioli, que fez um relato falando que tinha posições contrárias e que era pública. Né? Então, teve também, felizmente, teve as pessoas que se posicionaram. Agora, o Márcio ele é reconhecido pela sua produção intelectual, né? É um acadêmico da Unicamp, como a Ioli falou, desenvolvimentista, se posiciona fortemente contra as medidas neoliberais, e eu acho que acabou mostrando esse episódio muito baixo, né? Muito baixo, porque foram ataques baixíssimos, mostrando que os liberais estão cobrando a parte no governo. Porque tem uma matéria, não estou lembrando agora se é do Estadão ou se é da Folha de São Paulo, que a manchete está assim, o governo, Lula está batalhando pela economia, né? Como se o governo, se esse não fosse um governo do PT, né? Se não fosse o programa eleito nas urnas. Então, eles estão usando de todos os artifícios, né? Para fazer a batalha ali das questões econômicas. E eu acho que no caso do Márcio, de uma forma muito infeliz, né, porque tem implicações pessoais, falaram que ele maquia dados, falaram da trajetória dele do IPEA, e volto a dizer, ele é um intelectual muito reconhecido. Eu não cursei economia, mesmo assim eu li o Márcio, porque ele é muito reconhecido, ele é muito indicado, e de um jeito muito baixo, muito difamatório, usaram o Márcio para atacar também o governo e para cobrar a parte que eles querem nesse governo, desde que a chapa foi montada, né? E, inclusive, a Miriam Leitão, eu vou citar aqui, ela nominalmente, ela foi uma das maiores, quem mais atacou o Márcio, né? Também a gente sabe as posições dela em relação à economia, de como a economia deve ser levada adiante, né? As políticas econômicas devem ser levadas adiante. Então, eu acho que também é um reflexo do que os liberais querem desse governo, de que estão batalhando por sua parte,
e a chegada do Márcio, um intelectual, um acadêmico reconhecido pelas suas posições antineoliberais, quem acompanha o Márcio há muito tempo nas redes sociais, inclusive no Twitter, ele é muito enfático. A Ioli falou isso, sobre uma questão de honestidade intelectual. O Márcio é extremamente enfático em relação ao que ele pensa como forma de conduzir a economia. Então, assusta, né? Eles estão fazendo esse movimento que assusta agora de uma forma baixíssima. Não foi só a Miriam Leitão, na CNN também citaram de que ele teria manipulado dados, fizeram uma comparação com a Argentina, né, de que teriam sido manipulados dados na Argentina, enfim, uma baixaria. E também presto aqui a minha solidariedade ao Márcio e fiquei muito feliz de saber que a indicação dele foi mantida. Inclusive, a Simone disse que aceitará a indicação sem nenhum problema e que em tese, a origem das críticas seriam dentro do ministério dela, né? Insinuou-se que a Simone não queria ele, mas ela disse que vai aceitar a indicação e tudo certo. Amanda. Bom, eu concordo com a Rose que é o liberalismo cobrando ali a conta, porque esse argumento de que não tem relevância acadêmica, intelectual para o cargo, qualquer Google consegue comprovar isso. Agora, qual que é a questão? É o mito da imparcialidade do liberalismo, né? Então, a Vera Magalhães, né, que é imparcial, o jornalismo imparcial, está cobrando a imparcialidade do economista. E isso é algo que a gente precisa avançar no debate do Brasil. Eu estou aqui na SBPC, que é o maior evento, né, científico da Sociedade de Progresso, Sociedade Brasileira de Progresso à Ciência, e por muito tempo esse espaço foi um espaço que defendia que a ciência era neutra, de que a ciência não deveria ser política, que não representaria posicionamentos politizados, o que isso é um erro, porque você está criminalizando o quê? A política, né? A política não é um crime. Né? Então, eu não acredito nessa imparcialidade da ciência, essa imparcialidade dos números, e acredito que esse é o símbolo que o Márcio Postman traz, né? Um quadro intelectual, acadêmico, científico, mas também político, porque ele, inclusive, já saiu candidato a disputar o espaço político e não tem nada de errado nisso, né? Isso não é um crime você ser de um partido, não é um crime você ter posicionamentos, você não deixa de ser cientista. Agora a Amanda travou. Travou. Vamos ver se daqui a pouco ela volta. Mas só um relato, nos anos 2000, eu ia entrevistar uma vez o Márcio Postman para o UOL. E é um mito do liberalismo, né? Um mito da imparcialidade, de que eu caí. Não, só queria terminar vou terminar aqui com uma frase da Maria Conceição Tavares, né? Se você não se preocupa com a justiça social, com quem paga a conta, você não é um economista sério, você é um tecnocrata. Então, eles queriam um tecnocrata para o cargo do IBGE e o que está sendo apresentado é um economista politizado, com posicionamentos, né, no atual cenário do Brasil, e isso não deixa de ser, né, eu acho que uma escolha política do governo que a gente deve sustentar. Só, eu estava contando, né? Porque a Amanda tinha caído, estava aqui contando, agora preciso terminar a história. Não ia desculpa. Contar, não tem nada a ver com você. Mas nos anos 2007, 2008, eu ia entrevistar o Márcio e para o UOL, numa época que começaram a se questionar algumas contratações do IPEA, alguns concursos e seleções, justamente porque elas tinham uma preocupação de reorientar a parte das pesquisas do Instituto. E daí eu estava preparando as perguntas, estava esse questionamento, liguei para uma pessoa que tinha feito críticas a esse processo e perguntei, mas me conta, qual que é o problema? Eu vou entrevistar ele, eu quero saber, eu vou perguntar para ele. Daí a pessoa começou a se enrolar tanto que eu não fiz a pergunta, porque não tinha fundamento, assim, era uma crítica totalmente vazia que estava circulando, mas não tinha concretude. Então, eu acho que esse ataque se parece muito com aquele, mas eu fiquei impressionado com a intensidade, porque, como diz a Ioli, são 3 dias sem parar. Eu liguei o rádio hoje de manhã e estava um comentarista da CBN falando isso.
abriu, pouco antes de iniciar o programa, abriu o UOL, tinha uma coluna falando exatamente o que o comentarista de segunda disse, que é a mesma coisa que o comentarista de quinta disse, que é a mesma coisa que o de quarta, de terça e de segunda. Então, são 3 dias de ataques ininterruptos, e eu espero que o Márcio Postman assuma, sim, a presidência do IBGE e faça um bom trabalho. Aliás, quem quiser assistir, o Márcio Postman já deu 3 entrevistas aqui para o Opera Mundi, a mais recente para o Breno, a anterior para mim e a outra para o Breno. A gente vai colocar o link aí no final, e quem quiser assistir. Gente, muito obrigado, acho que foi um ótimo debate essa noite, foi um prazer estar com vocês e com o pessoal que comentou. Obrigada, gente. Abraços. Boa noite. Obrigada, abraços. Cadê a vinheta, Igor? Põe a vinheta.